Botafogo, para você, chega preparado nesse momento para estrear na segunda divisão? Boa noite, Thiago. Eu acho que o Botafogo, claro que a gente teve, é notório, alguns percalços durante esse processo, que foi um processo de reformulação, onde, principalmente, no início dessa reformulação, a gente sofreu um pouco, pelo pouco tempo para treinar, jogadores chegando, jogadores contratados, com condição muito heterogênea em relação à questão, principalmente do condicionamento físico. Alguns jogadores vinham de período de inatividade, então a gente sofreu muito para conseguir fazer com que os jogadores tivessem no nível de ritmo e de condicionamento físico um mais próximo do outro. E nós acabamos o Campeonato Carioca com uma atuação muito consistente, o time competindo muito. Eu acho que nós, inclusive, merecíamos vencer o jogo nos 90 minutos, pelo número de oportunidades que nós criamos, finalizamos mais, tivemos mais posse de bola, tivemos mais controle do jogo, sendo que nós jogamos no campo do adversário, no estádio do adversário, contra uma equipe que tem um investimento, que vai jogar a mesma divisão que nós, e que com certeza deve ser uma das equipes que devem brigar pelas 4 vagas. Então, a gente vai começar sexta-feira a Série B com um sentimento de que a gente pode evoluir muito na competição, porque certeza chegarão novos atletas que a gente vai ter que encaixar durante a competição, mas até que o calendário é um calendário até certo ponto positivo nesse sentido, principalmente os primeiros jogos, mas a gente sai daqui hoje de São Januário com um sentimento de que a equipe está ficando consistente, a equipe está competindo, e a atitude que foi demonstrada, a qualidade dos jogadores hoje, não só os que começaram, mas os que também entraram no jogo, nos deixa muito otimista para o início da competição, e tenho a certeza que a gente vai competir em um nível muito alto. Agora a gente precisa evoluir, e o trabalho nosso é a gente evoluir, mas competindo a cada jogo, sabendo a importância e com o conhecimento que a gente tem de que serão sempre jogos muito difíceis. Pensando mais à frente, daqui a uma semana, na estreia da Série B, durante o Campeonato Carioca e também a Copa do Brasil, tu testou 29 jogadores como titulares. Entre esses jogadores, os que mais atuaram foi no seu sistema defensivo: goleiro, lateral direito, zagueiros, lateral esquerdo. Gostaria de saber de você o seguinte: nesse momento, você acredita, mesmo com a chegada dos reforços, que você já tem o seu time ideal pensando nas primeiras rodadas da Série B? Obrigado, Chamusca. Boa noite. O time, na verdade, o time ideal, ele vai sendo construído ao longo da competição. Nós hoje terminamos uma etapa importante, tivemos momentos que foram fundamentais para nossas avaliações de performance em relação aos atletas que foram utilizados. Acho que a equipe ela ganhou uma consistência defensiva. Por exemplo, nos últimos 4 jogos nós tomamos apenas um gol. A nossa estatística de gols sofridos é muito baixa. Hoje, inclusive, as melhores oportunidades que o Vasco teve foram de chutes de fora da área. Então, isso é uma situação que me agrada muito. Mas a gente precisa evoluir no aspecto ofensivo, ter mais ambição, ser mais assertivo, ter uma última bola mais qualificada, que a gente tem um time bem equilibrado, que consegue construir e consegue transitar. Então, só que a gente precisa evoluir. Mas eu saio da competição com um entendimento de que a gente cresceu muito nessas últimas semanas. Inclusive, no primeiro jogo, onde nós cometemos alguns equívocos
principalmente porque o adversário nos pressionou muito na saída. Hoje a gente já melhorou, voltou a apresentar um alto índice de recuperação de bola no campo do adversário, que é uma situação que a gente tem trabalhado bastante. Hoje a gente conseguiu finalizar mais do que o adversário, ser mais assertivo nas finalizações, e poderíamos, no final do jogo, ter feito o segundo gol e definido no 2-0, no 2-1 no agregado, o nosso título. Mas isso faz parte do futebol. Vamos otimizar durante a semana para que a gente possa melhorar mais ainda, não só o comportamento ofensivo, mas também a construção das nossas jogadas. Boa noite, Chamusca, Camila Carelli, Rádio Globo CBN. Falando um pouquinho mais dessa estreia na Série B na próxima sexta-feira, né? Qual é a urgência essa semana? Qual a prioridade? O que o Botafogo precisa trabalhar mais até essa estreia na próxima sexta-feira contra o Vila Nova? Obrigada. Camila, boa noite. Melhorar a nossa construção, nossa fase ofensiva do jogo, que ela está mais ajustada. Nós tivemos uma efetividade maior, se eu não me engano foram 14 finalizações com 4 acertos, mas a gente pode evoluir muito ainda, e nossos jogadores têm capacidade para evoluir. Então eu acho que esse é o ponto que a gente precisa construir melhor. Nós vamos ter um jogo agora contra o Vila Nova lá em Goiânia, que é uma equipe que vem bem, inclusive está na final do Campeonato Goiano. Eu conheço bem os jogadores, são jogadores muito, muito experimentados na Série B, e a gente já começou até a estudar um pouquinho o adversário, porque a gente acredita e sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar. Manter a nossa boa consistência defensiva. O Botafogo hoje é um time que toma poucos gols, mas melhorar a nossa fase ofensiva, que vai ser muito importante para uma competição tão difícil como é a Série B. Oi, Chamusca, boa noite. Débora Gás, TV Globo, fazendo matéria especial. Queria que você dissesse como foi a conversa no vestiário, como o clima no vestiário depois desse resultado, e com que espírito o Botafogo vai começar essa disputa na Série B. Qual é o sentimento, qual é o espírito do grupo e que você vai tentar passar ao longo dessa semana para esse início de disputa de Série B. Obrigada. Débora, boa noite. É muito difícil você perder uma final, né? Mas o comportamento do time durante os 90 minutos, eu acho que deixou não só a comissão técnica, mas principalmente os jogadores com o sentimento de que hoje a gente competiu à altura e com a capacidade que as pessoas e o entorno esperam do Botafogo. São jogadores de caráter, jogadores que sentem, não são jogadores que o resultado não tem um peso, muito pelo contrário. No jogo passado, nós cobramos muito uma melhora de comportamento em alguns aspectos, e hoje já foi demonstrado, mas tenha certeza que o jogo nos dá um sentimento de crescimento enquanto time, enquanto equipe, enquanto mecânica de jogo. Jogamos hoje contra um adversário que é um dos maiores investimentos do campeonato que vai começar. Tivemos um controle quase uma boa parte do jogo, finalizamos mais, tivemos mais posse de bola, criamos as melhores oportunidades. Então a gente sai com um sentimento muito positivo, mas a gente sabe que pode melhorar muito, e é dessa forma que a gente vai trabalhar para o próximo jogo de sexta-feira, para tentar, com todo o respeito ao Vila Nova, começar com um resultado positivo. Botafogo tem que brigar em cima, Botafogo tem que estar sempre brigando para as primeiras posições, e essa vai ser a nossa mentalidade a partir de sexta-feira. Tiago, boa noite.
Na verdade, o sentimento de todos nós, já na reapresentação, na terça-feira, quando nós começamos a construir a semana, né, de preparação para o jogo, era de que a gente poderia entregar mais em todos os aspectos. Uma atitude melhor desde o início do jogo, uma eficácia maior em relação a oportunidades criadas e a gente melhorar nesse aspecto. E foi isso que foi feito durante toda a semana. Os jogadores foram estimulados em todos os momentos a buscar essa melhora e transferir um pouco mais daquilo que a gente vinha treinando. Não mudou absolutamente nada. Não houve nenhum treinamento mirabolante, nenhuma fórmula motivacional. A gente apenas fez os jogadores entenderem de que eles poderiam produzir mais, que eles poderiam transferir mais aquilo que eles estavam treinando para o jogo, e foi exatamente isso que aconteceu. E isso faz parte, na verdade, de um processo de construção. Jogadores se conhecem melhor, jogadores se entrosam mais, jogadores entendem melhor a mecânica e as movimentações na fase ofensiva, na fase defensiva, nas transições. Isso é um processo. E você encaixar uma mecânica de jogo e fazer essa mecânica consistente, não é uma situação que a gente consiga criar da noite para o dia. Então, esse é um processo que hoje a gente já apresentou uma melhora considerável, principalmente pela qualidade do adversário, mas a gente pode evoluir e vamos continuar trabalhando para evoluir cada vez mais. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Hoje, durante o jogo, o Botafogo, independentemente do resultado, apresentou uma atitude muito melhor em relação aos jogos anteriores da temporada de 2021. Por que isso só aconteceu hoje, mas também porque poucos minutos depois o Botafogo não conseguiu converter uma cobrança de pênalti? Como equilibrar, além da parte tática, da parte física e técnica, essa parte psicológica que parece pesar muito no time do Botafogo atualmente? Obrigado. Quem foi que fez a pergunta? João Santoro, boa noite. João, a questão eu acho assim que em vários jogos do campeonato estadual, eu acho que apresentamos uma boa atitude. Nós temos em todos os jogos, a gente recebe um resumo do Departamento de Fisiologia, onde a gente faz a análise de GPS, volume, intensidade, todas as movimentações que os jogadores fazem dentro do campo, o quanto eles correram, o quanto eles foram intensos, e eu te digo com sinceridade, baseado nas análises que nós temos, o Botafogo sempre apresentou nos jogos uma boa atitude no aspecto físico. Qual é a diferença, na verdade, em relação ao jogo de hoje? É o contexto do jogo. Nós estávamos jogando um clássico, uma final de competição, contra um adversário que a gente tinha feito 90 minutos com um equilíbrio muito grande, e 90 minutos, eu até falei no final do jogo, um jogo tecnicamente muito ruim. As duas equipes não apresentaram absolutamente nada, pouquíssimas chances construídas. O Vasco acertou um pouquinho mais o nosso gol, mas só com chutes de fora da área, e fez um gol em um erro nosso de saída. E nós tivemos um pouco mais de posse de bola, agredimos um pouco mais o adversário, mas fomos muito pouco contundentes nas nossas construções ofensivas. Então, é claro que você já inicia a semana tentando trabalhar uma mobilização, uma atitude diferente, porque a gente precisava reverter. E a palavra-chave é: nós vamos reverter. E nós conseguimos, pelo menos, não conseguimos reverter, estivemos próximos, mas nós conseguimos levar para a cobrança de pênaltis. Treinamos quinta e sexta-feira a cobrança de pênalti. Os jogadores, os três que perderam as penalidades, são jogadores que têm muita qualidade. Inclusive, em outros clubes foram cobradores de pênalti, tanto o Pedro, como o Felipe, como o Friso. Mas
Eu acho que não houve em nenhum momento, por exemplo, nos 90 minutos, nenhum desequilíbrio emocional, muito pelo contrário. Jogadores que entraram muito bem, mantiveram o Botafogo ainda com muita possibilidade. Enio entrou bem, Rafael Carioca entrou bem, Friso entrou muito bem no jogo, Marcinho entrou atacando pelo lado direito. Todas as substituições que foram feitas foram substituições. Felipe Ferreira também entrou muito bem, onde a gente conseguiu manter a qualidade da equipe durante o jogo. Agora, cobrança de pênalti é sempre muito complicado de você analisar, e a gente nunca pode esquecer que existe o cobrador, existe o mérito do goleiro em algumas situações. E Vanderlei é um goleiro que já tem no seu currículo um histórico muito bom de defender pênaltis desde a época do Santos, e eu acho que ele foi muito feliz. A gente, claro, precisa evoluir, apesar de que é até contraditório falar de disputa de pênalti. Nós perdemos o campeonato nos 180 minutos pelo um pênalti que não foi marcado para nós. Porque se o pênalti fosse marcado para nós e o jogo acabasse 1-1, o 1-0 hoje nos daria o título. Poucas pessoas vão lembrar de que houve um equívoco absurdo na não marcação do pênalti. Mas nós vamos trabalhar para que a gente possa evoluir nesse aspecto, equilibrar melhor os jogadores, ter cobranças mais precisas, mais firmes, porque a gente vai precisar durante a competição. Apesar de que nós conseguimos fazer, foram 11 partidas, mais 4 partidas, 15 partidas, e não houve nenhuma marcação de pênalti. Nessas 15 partidas, é uma coincidência bem interessante. A gente não pede, e nunca pediu em nenhum momento, para ser ajudado, para ser privilegiado. Mas existe uma má vontade absurda dos árbitros no Campeonato Carioca para marcar as coisas para o Botafogo, para dar o cartão para o adversário. E aí eu tenho que pontuar, porque eu fiquei com esse sentimento. Chamusca, boa noite, Diego Mesquita do Fogo na Rede. Às 10 da Série B, o Botafogo está na iminência de apresentar pelo menos 3 reforços. O meio atacante Charles, o volante Luiz Oyama e o lateral direito Daniel Borges. Queria saber contigo em que condição chega esses jogadores. Eles chegam para ser titulares? O quanto eles qualificam o grupo para a sequência da Série B? Bom, eu não posso falar individualmente sobre os jogadores, porque eles não foram oficialmente ainda apresentados e contratados. Mas todo jogador que é contratado, ele chega para qualificar, para agregar, para ser titular. Aí vai depender do jogador. Se o atleta chegar e apresentar durante a semana de trabalho, durante os jogos, vão ter as oportunidades, que ele tem que ter um número, uma minutagem maior e mais oportunidades. Isso aí, o meu papel é fazer análise e colocar aqueles jogadores que estão na melhor condição para jogar. Se os que chegarem a apresentar nessa primeira semana, na próxima semana, nas semanas que nós teremos para frente, qualidade para ser inserido e iniciar os jogos, claro que eles vão ter a oportunidade de jogar. Isso depende da performance de cada atleta.